trazer a palavra, para trazer, ó Deus, uma palavra de ânimo, de conforto, uma palavra de exortação, de advertência, aquilo que estiver no coração, Senhor, do teu filho, Pai, em nome de Jesus, que venha esta palavra sobre nós, gerando vida, gerando cura, gerando saúde no espiritual, no nosso emocional. Sim, Senhor, em nome de Jesus, e que haja, Senhor, o mover do teu Espírito neste lugar, que seja quebrado toda a cadeia, todo impedimento, toda distração em nome de Jesus, e que somente o teu Espírito Santo tenha a autonomia sobre este lugar, para a honra, glória e louvor do nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. O pessoal já está retornando. Águas de Lindóia, todo o ministério foi para retiro de casais. Aqui foram bastante casais, também, graças a Deus. E ontem eu estive orando por todos eles lá. E antes de vir para a igreja, no final da tarde, eu acho que era umas 16 horas e alguma coisa, eu também estava orando pelo retorno de todos eles. Ou seja, o Deus que levou todos em paz para lá é o mesmo que vai trazer todos em paz para casa. Muito importante. A cobertura de oração é muito importante. É orar uns pelos outros. E o que é que acontece no mundo espiritual? Não é o que eu vou ministrar com vocês, tá bom? Mas é sobre oração, é sobre a importância da gente valorizar quando nós chamamos as pessoas aqui, venham aqui receber uma oração, valorize isso. O mundo espiritual é real. Tão real quanto esse mundo material. Amém? E o mundo espiritual é pior. Porque o mundo físico a gente consegue ver. Mas o mundo espiritual só vê mesmo com os olhos espirituais. E Paulo fala que é principados, potestades, hostes. Eu acho que foi há 2 meses atrás, um pouco mais de 2 meses atrás, uma família saiu de Cubatão, estava indo para o interior aqui de São Paulo buscar um parente que mexe com obras, e era para arrumar as telhas da residência aqui em Cubatão. E eles foram cedo, foi o pai, foi a filha, e chegando ali na região de próxima a Jundiaí, por ali, próximo de madrugada, um boi apareceu na pista e uma carreta atropelou esse boi. E a carreta foi embora. São muitas toneladas, né? Foi embora. O carro que veio atrás não conseguiu sair a tempo de evitar um confronto com aquele animal que já estava morto. Bateu, o motorista morreu também ali. E essa família que saiu de Cubatão para buscar essa pessoa para arrumar a casa, viu toda aquela tragédia e desceram para tentar salvar a pessoa que estava dentro daquele carro. E veio um outro carro que também não conseguiu parar e
atropelou o pai, atropelou a filha, e assim morreram sem saber o risco que estavam passando naquele momento ali. Isso é o mundo espiritual. E quando você lê o Salmo 91, fala do espanto noturno, da peste perniciosa, né, do meio-dia, da meia-noite, de manhã. Então, queridos, eu quero aqui refletir com vocês. Quando você for botar o pé para fora da sua casa, quando você for colocar o pé para fora da empresa onde você está trabalhando, ora, nem que seja em pensamento, mas ora, sabe, fala, Senhor, me guarda, o Senhor tem me guardado, mas agora eu vou para um outro campo, né? No caso, saindo de dentro de casa, né? Estou indo para o trabalho, estou indo fazer coisas externas, então me guarda, né? Que o Senhor perdoe os meus pecados e feche todas as legalidades, para que eu possa ir em paz e retornar em paz para a minha casa. Valorize isso, queridos. Valorize. Sabe, é um exercício, é um hábito. Nós aprendemos a fazer isso lá em casa. Nós aprendemos. Pegou a chave para abrir a porta, já nos comunica, orar. Sabe, ora em pensamento, ora baixinho, uma oração objetiva. Objetiva. Não precisa ser muito alongada. E assim você vai poder escapar de muitos laços, dardos inflamados, setas do maligno, né, que arremessadas na nossa direção. Mas por que não nos atinge? Porque Jesus Cristo é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza e socorro bem presente nos momentos de angústia. Amém? Fecho aspas, ponto. Vamos para a bênção pastoral. Queridos, eu quero compartilhar com vocês, mas é um texto, eu amo toda a Bíblia. Qualquer parte da Bíblia que você abrir, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, é palavra de Deus. Amém? É claro que cada pessoa, cada pregador, cada pregadora, tem os seus particulares com Deus. E muitas vezes, essas pessoas têm uma oportunidade de ministrar, e ali está em consagração, orando a Deus, né? Senhor, o que é que o Senhor quer falar com a sua igreja, né? Qual o texto? A minha esposa, ela tem esse cuidado de buscar em Deus, e Deus dá uma direção que vem de acordo com a necessidade da igreja. É uma particularidade dela, amém, queridos? Mas é assim, aonde eu abri a palavra de Deus, é a palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus. O que eu preciso? Eu só preciso jejuar, eu só preciso me consagrar, eu só preciso apresentar a Deus aquilo que eu estou lendo, né? Para que Deus me cubra com a sua unção, e assim eu ache graça aos olhos de Deus, ache graça aos olhos do público, do auditório que está sentado aqui, porque é a palavra de Deus sempre. Tem esse texto, eu gosto demais desse texto, e regularmente eu penso nele, que é o capítulo 16 do Evangelho de João, capítulo 16 do Evangelho de João. Eu já estou com os versículos aqui para a gente dar uma dinâmica no culto. E no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas a palavra que eu quero refletir com vocês é uma palavra que eu me aproprio no versículo 33 desse capítulo 16, quando Jesus fala: em mim você terá paz. Então, ele está falando, se em mim você
ter a paz, então você precisa ter ânimo para enfrentar essas aflições que nos é imposta pelo mundo. Amém, queridos? Mas eu quero trazer aqui para vocês qual é o contexto desse capítulo 16. Tem um contexto. Esse contexto, eu não vou ler. Ele começa um pouquinho antes, ele começa ali no capítulo 15. Você lendo o capítulo 15, você vai perceber que o assunto ele vem para o capítulo 16. Então, essa passagem do capítulo aqui de 16, Jesus estava no meio de uma longa conversa com os seus discípulos, bem no meio dessa conversa, e uma conversa longa com seus discípulos. E nessa conversa que Jesus estava tendo com seus discípulos, longa, Jesus revelou coisas profundas sobre Deus. Então, por isso que é importante, eu vou refletir algumas pequenas porções desse capítulo 16, se Deus me ajudar, porque são tantas coisas, e eu tenho aqui algumas pontuações, né, e eu quero pensar com vocês, refletir com vocês, e você vai ver essas coisas, essas revelações profundas que Jesus estava compartilhando com seus discípulos acerca de Deus, também acerca do futuro também. E aqui, Jesus também vai compartilhar com eles acerca do seu ministério também, e vai compartilhar com eles acerca da sua morte, vai compartilhar com eles também acerca da sua ressurreição. E Jesus percebeu, olhando eles assim, aquela intimidade, sabe? O bom de você almoçar em família, adquirir o hábito de almoçar em família, que tem que adquirir esse hábito, né? E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós temos esse hábito lá em casa de todos os domingos, né, almoçar em família. Quando eu falo em família, não é só eu, a minha esposa, a Vitória, é meu sogro, a minha sogra, a minha cunhada. Isso já vem de muitos anos. Ou nós vamos para lá, ou eles vêm para a minha casa. Então, hoje nós recebemos novamente o meu sogro, a minha sogra, a minha cunhada, né, a minha filha Vitória, que todos conhecem a minha filha Vitória aqui, não conhece? Que é autista, é ela que coloca os conjuntos americanos, ela que coloca os pratos, coloca os talheres, ela trabalha bastante lá em casa. Tem que trabalhar. Se não comer, se não trabalhar, não come, né? Então é brincadeira, né? Então, é a comunhão, não é em si só o cardápio, mas é aquilo que nós conversamos depois que nós almoçamos. A gente gasta um tempo ali, não é um tempo de 20, 30 minutos, é um tempo, às vezes a gente almoça lá 1h30 da tarde, e a conversa vai até 3h30, 3h30, é que tem o culto das 18 horas aqui, eu moro no Guarujá, a gente tem que correr para casa e chegar aqui. Então, é essa comunhão, então, ponto. Então, era uma comunhão aqui de Jesus com os seus discípulos, e Jesus conhecia eles intimamente, e Jesus percebeu que quando ele falou da sua morte, houve uma tristeza profunda no coração dos apóstolos. Jesus percebeu isso, eles sentiram essa tristeza profunda. É por isso que Jesus cita o versículo 33 do capítulo 16. Então, quando você lê João 16, 33, é esse contexto aqui, quando ele fala, tenho-vos dito isto. O que é isto? Então, esse contexto que eu trouxe aqui para vocês. Amém? Amém, queridos? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Deixo-vos a minha paz vos dou,
e não vou lá dou como o mundo a dar. Em mim vocês têm paz. No meio de todas essas situações, porque você pegando um pouco do capítulo 15, chegando aqui, você vai ver que Jesus está falando de aflições, Jesus está falando de perseguições, Jesus está falando que eles serão odiados pela sociedade. O mundo aqui é a sociedade. Amém? O mundo aqui é a sociedade. Fala, vocês serão odiados pela sociedade por causa do meu nome. Vocês serão perseguidos. Óbvio que quando eles estavam com Jesus, né, então eles estavam guardados literalmente em Jesus, mas eles pensaram, Jesus vai morrer, né? Acho que não levaram nem em consideração a ressurreição, vai morrer, e como é que a gente vai ficar nessa história, no meio de tudo isso? Então Jesus, primeiro, a paz que vocês precisam, vocês vão encontrar em mim. Ele está falando de aliança, comprometimento, é aquele comprometimento que o pai tem com o seu filho, e é o comprometimento que esse pai tem com a sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. E assim, quando esse pai é um homem responsável, um provedor legítimo, vocês concordam que toda a família se sente em paz? Concordam? Temos um problema, quem é que vai resolver? O pai. É esse contexto que Jesus está compartilhando com os apóstolos. Em mim, vocês terão paz. Amém, queridos? Aí ele acrescenta, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é que Jesus aqui, em outras palavras, né, estava ensinando para eles? Jesus está falando assim, amigos, eu superei todas as aflições do mundo. Eu superei todas elas. Tudo isso que eu narrei para vocês, eu superei. Então, o que Jesus está falando assim? Eu posso fornecer conforto, eu posso fornecer cura. Olha só, isso nos dá paz, não dá? Em mim vocês terão paz. Por quê? Porque no meio dessas aflições, eu posso oferecer para vocês o quê? Conforto. E nessas aflições, Jesus está citando também outras questões, como por exemplo a dona Cida, né, que foi internada, enfermidade, e ele falou, olha, ela está melhor, não foi isso? Então nós oramos, e Jesus fornece o quê? Cura. Então ele está tratando dessas questões, e ele está falando, além da cura, ele também ajuda a todos aqueles que necessitam. Tem alguém aqui necessitando dessa ajuda de Cristo Jesus? Tem? Amém? Todos aqui estão precisando dessa ajuda? Eu forneço ajuda a todos aqueles que necessitam. É isso que o capítulo 16 vem discorrendo. Amém, queridos? Então, o que é que acontece aqui, queridos? Certamente você já passou, ou você está passando por algum tipo de aflição. Eu quero aqui sublinhar que talvez esse ensinamento de Jesus, porque não é um ensinamento do apóstolo Paulo. Aqui é um ensinamento do próprio Deus. Jesus é Deus, amém, queridos? Ele é Deus, o Deus encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, é o próprio Deus aqui que estava conversando com seus apóstolos.
é o próprio Deus. É nisso que a gente tem, sabe, que nos apropriar. É Ele que está nos dando aqui, né, a maneira como é que a gente pode ter ânimo, como é que a gente pode ter paz no meio dessas aflições. Então, penso que essa mensagem aqui, não sei, talvez não seja para todos, mas uma coisa eu tenho certeza, talvez seja para você, que está passando por um momento de profunda aflição na sua alma, no seu particular. Talvez seja para você. Talvez essa mensagem seja para poucos, embora seja a palavra de Deus. Amém, queridos? É a palavra de Deus. Para aqueles que se apropriarem do que Jesus está aqui compartilhando agora conosco, no texto com os apóstolos, mas nesse momento está compartilhando comigo, com você, conosco, está compartilhando. É para você se apropriar disso. Ou talvez você já passou, você esteja passando por um momento de aflição. O que é que Jesus disse no contexto aqui para os apóstolos? No mundo tereis aflições, mas vocês precisam seguir firme. Seguir o quê? Firme. Caminhe olhando para frente. Isso é muito bom. Sigam firme. Ou seja, foco, estejam focados. Todos nós temos objetivos. Amém? Todos nós temos objetivo. O objetivo é o alvo, né? A situação, ela nos coloca dentro de uma realidade. Eu estou aqui, pronto. Essa aqui é a minha realidade. Mas eu tenho um objetivo de descer aquelas escadas. Daqui a pouco eu vou descer. O meu objetivo está lá. É descer essas escadas. Mas no meio disso aqui, é uma alegoria, tem um muro, tem uma barreira. E eu preciso planejar ações. Como é que eu posso passar essa barreira, já que eu tenho que descer essas escadas? Então, o foco é você saber o que é que você quer, aonde é que você quer chegar, apesar das aflições. Manter o foco. É não se distrair. É o que Jesus está nos ensinando aqui. Mantenha o foco aonde? Nele. Ele não falou, em mim terá o quê? Paz. Não foi isso? Em mim vocês terão o quê? Paz. O foco está onde? Nele. Mas mantenha. Vá caminhando. Vá caminhando, queridos. Porque ele está falando, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E eu posso dar suporte para vocês. Ele pode dar esse suporte, essa estrutura emocional que você precisa. Ele pode dar, querido. Então, ele nos deixa aqui uma orientação de como nós também podemos vencer. E a orientação aqui é essa, a parte B do versículo, com ânimo. O que é ânimo? É determinação. O que é ânimo, pessoal? É o quê? Determinação. E o que é determinação, pessoal? Diga, coragem. Coragem. Se você é uma pessoa corajosa, você é uma pessoa determinada. Quando ele fala foco, mantenha-se firme, mantenha-se focado. Aí ele usa a palavra ânimo, mas quando você vai ver o significado de ânimo, é exatamente isso. Seja uma pessoa determinada. Alguém conhece aqui alguém que nem sequer é evangélico, mas tem uma determinação incrível que nos enche os olhos. Alguém conhece? Conhece? Pessoas determinadas são pessoas corajosas. Coragem e, sobretudo, fé na sua palavra. Fé aonde? Ele está falando. Jesus estava falando com eles. Fé. Acredite no que eu estou aqui compartilhando com
vocês. Eu posso ajudar vocês. Isso é muito importante. Então, é por isso que esse texto me salta aos olhos. É um texto muito especial. Eu estou sempre refletindo nesse texto. Sempre refletindo. Olha, eu já coloquei o versículo aqui. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Para a gente dar uma dinâmica aqui. Amém? Está aqui. 1 João, capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Todos. Todos. Então, o que Jesus está falando é que a fé em Jesus Cristo é a chave para suportarmos todas essas aflições que o mundo nos submete. É a nossa fé. Aí Hebreus fala, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que creem. Olha só, queridos. É uma sociedade que nos impõe muitas aflições. A sociedade, ela vive em pânico. A sociedade vive com medo de tudo. Eu não sei se foi a minha esposa que falou que estava andando e via uma outra pessoa andando e uma ficou com medo da outra. Sabe? Eu não sei se foi a minha esposa que falou isso. Uma estava indo e a outra estava vindo e de repente, ao mesmo tempo, você imagina a cena. Nós vivemos no meio disso porque assim, o mundo nos coloca dentro dessas situações que causa para a gente essas aflições. E você vai ver que não é só a sociedade moderna. Para trás também, desde que o mundo é mundo, você percebe as guerras, os conflitos, você percebe isso, a sociedade nos impondo aflições. Irmãos, aflições é um tempo ruim. Aflições não é um tempo bom. E nós queremos viver tempos bons, mas nem sempre é assim. Jesus já falou, tereis aflições. Então, queridos, conforme a gente viu aqui, né, você pode ler também na Bíblia, tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento, homens e mulheres de Deus que também passaram por essas aflições que eu passo, que você passa, sabe? E como Deus falou, foco, siga firme. Então Deus sabe, queridos, para onde a gente quer ir, como a gente vai, como é que a gente vai chegar. Deus sabe de tudo isso aqui, por onde vamos, Deus sabe disso, mas a boa mensagem aqui, queridos, é que às vezes vamos ter mesmo que passar pelo vale da sombra da morte. Ouviram isso? Amém? Eu falei às vezes. Amém? Nós vamos ter que passar pelo vale da sombra da morte. Entretanto, então, não vamos sozinhos. Sabe? Você não vai sozinha. Ele vai conosco. Amém, queridos? Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei,
porque a tua vara, o teu cajado me consola, me conforta. É isso que a gente aprende quando a gente estuda um texto desse, sabe? Claro que lá em casa eu choro com minha esposa. Claro, chora mesmo, né? Mas eu vou para o meu quarto e as lágrimas saem. Eu faço força para as lágrimas não descer. Porque eu falo, eu não quero chorar, mas não tem jeito. As lágrimas, elas falam. Quando você fala, Deus, eu não quero falar. Aí ele fala, tá bom, as suas lágrimas vão falar por você. E essas lágrimas, Deus lê, tem palavras nessas lágrimas. E de fato a gente experimenta o consolo de Deus. Não tente resistir. Não tente ser forte. Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Não tente. Compartilha as tuas aflições com Deus. Compartilha. Coloca as tuas aflições de alma nas mãos dele. Coloca. E creia que esse vale que você está passando, você não está passando só. Ele está passando com você. É pela fé. Você tem que acreditar. Porque Deus não é o homem que promete e falha. Tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Amém, queridos? Aí o Salmo 31, salmista Davi, querido, ele compartilha isso, né? Salmo 31, versículo 7, mas é o Salmo 31 inteiro. Mas eu vou ler só o versículo 7, ele fala assim, exultarei com grande alegria por teu amor. Olha só. Eu me alegrarei e exultarei no amor leal, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Isso é uma verdade, queridos. Isso é uma verdade. Então, o que Davi está aqui compartilhando com a gente, nesse Salmo 31, é uma prova de que Deus conhece a sua aflição. É isso que Davi está falando. Deus conhece, queridos, como a tua alma está quebrada, moída. Deus conhece. Tem pessoas que estão sorrindo por fora, mas você não tem dimensão como é que está o interior dessa pessoa. Você pergunta, está tudo bem com você? Aí a pessoa sorri, sim, graças a Deus. Amém, tudo da graça está na Bíblia. Mas você não sabe como é que está o interior dessa pessoa. Você não sabe, mas Deus sabe. É o que Davi está compartilhando aqui. Davi estava rodeado de conspirações malignas, de pessoas malignas. Ele estava rodeado de tudo isso aqui. E tudo estava indo de mal a pior na vida dele. Isso quando ele já era ungido de Deus. Esse é o contexto do Salmo 31. E as pessoas mais próximas de Davi queriam se afastar para não serem vistas com ele. Está no versículo 13. Pode botar Salmo 31, 13. São versículos chaves, mas você pode ler o Salmo 31. Ouço muitos cochicharem, pavor por todos os lados. Eles conspiram contra mim, tramando tirar-me a vida. Então as pessoas, isso aqui eram as conspirações malignas. Mas você lendo a história de Davi, você vai perceber que as pessoas, queridos,
próximas queriam se afastar dele com medo de serem subjugados com ele, de serem punidos, afligidos com ele. Então Davi, no seu coração, agora aqui está a fé. Coração aqui não é o órgão, é a mente. Amém, queridos? Na mente aqui, a fé, aqui, ó, no intelecto, no seu coração, Davi conhecia, tinha certeza, né? Ele não podia fingir que essas coisas não estavam acontecendo. Sim, essas coisas estavam acontecendo, essas conspirações estavam acontecendo. Não adiantava fingir, né? Não adiantava essas coisas. Ele conhecia as suas aflições, mas ele fala aqui que ele se alegrava, ele se alegrava na bondade de Deus. Tinha um contraponto aqui, sabe? A força, a fortaleza, o renovo, a motivação estavam na bondade de Deus, na bondade do Senhor. E aqui, o destaque aqui é a confiança de Davi em Deus, a confiança em Deus. É essa confiança que eu tenho que ter. É essa confiança que você precisa ter nesse momento difícil, nesse vale de sombra da morte que você está passando. Se não passou, há uma grande probabilidade de que você venha passar nessa jornada da sua vida, que é uma jornada longa. Amém, queridos? Confie. Confie em Deus. Por mais difícil que a situação esteja, confie em Deus. Amém, queridos? Olha, tenho mais 15 minutinhos para vocês. Pode ser? Amém? Olha só. Eu estava treinando. Você sabe, aqui a maioria sabe que eu corro, né? A maioria não sabe? Sim. Há 15 dias atrás, eu estava correndo a Maratona Internacional de Sorocaba. Há 15 dias atrás. Foi naquela pauta de família, como chama, que teve aqui, 15 dias atrás, não teve sábado e domingo? Como chama? Conferência de família. Mas o pastor Jesus já sabia que eu estava lá. E eu corro. Então eu moro ali no Guarujá, então eu chego à noite em casa, levo a minha esposa, a minha filha, vamos, todo mundo. Enquanto vocês andam 4 quilômetros, 2 para lá, 2 para cá, eu saio ali da Enseada, subo o morro da Asa Delta, desço ele novamente e ainda alcanço elas no meio do caminho. E voltamos todo mundo para casa, né? Pronto. Mas teve um treino desse que eu fui, e minha esposa estava querendo ir, mas eu não sei o que. Houve um contraponto, ela não pôde ir, eu fui. Fiz a minha corrida direitinho. E, sabe, vocês conhecem o Jerônimo ali na Enseada? Ali é meu ponto de partida e de chegada. Cheguei ali, graças a Deus, Senhor, está tudo certo, estiquei as pernas. E aí eu estava indo embora e eu senti que eu deveria voltar, sentido, aquele hotel Delfim, sabe? Ali na Enseada, eu tinha que voltar para lá. Digo, mas meu Deus, só se vou para ver o Paulinho, que eu sempre encontro o Paulinho, né? Paulinho jurou que vai correr a tribuna comigo ano que vem, né, Paulinho? Já está preparado. Né? Digo, talvez, e é verdade mesmo, é o horário que eu treino, é o horário que o Paulinho está trabalhando. Né, Paulinho? 16 horas mais ou menos, já está por ali. Aí eu vou voltando, fui, andei uns 500 metros. Aí eu passei, porque eu quero trazer o fato para cá, tá bom? Quero trazer o fato para cá. Por mais difícil que a situação esteja, a gente precisa ter essa fé, esse exemplo de fé de Davi, que é se alegrar na bondade de Deus, e ter confiança em Deus, por mais difícil que seja. É esse fato que eu quero trazer para vocês, amém? E aí eu estou voltando, eu estou passando, e sabe os quiosques à noite que tem ali na praia? Ali mora, à noite ali,
o pessoal deixa os moradores de rua dormir ali. É até bom porque eles pastoreiam, ninguém mexe ali, né? Então, é cheio. Eu estou passando e um fala assim, por gentileza, as horas. Eu falei, são 18 horas e 50 minutos. Aí veio um outro, por gentileza, eu posso fazer uma pergunta para você? Eu digo, sim, claro. Quantos filhos Adão e Eva teve? Eu digo, sim, 2. E o nome? Eu digo, Caim e Abel. Caim, ele começou desse jeito, Caim matou Abel, sim. E quantos sobraram? 1. Sobrou um só. Ele falou assim, mas por que ali, o texto cita que de né, o mundo encheu de homens e de mulheres. Se ficou só um filho, como é que encheu de homens e de mulheres? E eles nem dão nome para essas mulheres. Para os homens sim, para as mulheres, não dá nome para elas. Você pode explicar? Na verdade, se você ler o capítulo 4, versículo 17 para frente, né? E também o capítulo 5, você vai ver. Leia o capítulo 4, versículo 17 para diante, você vai ver que fala assim, que depois da morte de Abel, veio 7. Essa é a sequência. E depois, na sequência, você vai ver, dialogando com eles. Aí ele levantou umas 3, que estavam dormindo já naquele horário, e fizeram uma roda. E falaram assim, e ficaram ouvindo. Então, ali, fala que Noé teve muitos filhos e filhas. E naquela época viviam 600 anos, 700 anos, 800. A conversa foi nessa direção. Amém, queridos? Aí esse que fez as perguntas falou, eu estou perguntando porque eu sou pastor. Eu sou o quê? Pastor. E os outros, eu também sou desviado também. Já tive funções na igreja. Presta atenção nisso. Muitas funções. Me veio na mente uma passagem que está em Tiago, mas eu não quis falar, porque entra a empatia. Sabe? Empatia. Essa situação, esse conflito que você passa, é fácil sair? Você não quer sair desse conflito, não quer? E como é que você vai fazer para sair? É um processo, não é um processo? As pessoas que moram na rua querem sair, mas isso é um processo. Muitos saem, outros não saem. Mas me veio na mente, preste atenção todos vocês aqui. Está em Tiago, tá? Não vou falar o capítulo não, porque você tem que ler lá. Seja mais praticante e menos ouvinte. Eu disse o quê? Mas também está escrito, ouça mais e fale menos. Essa é a diferença. Sabe por quê? Porque 3 ali falaram, tempo temos para ler a palavra de Deus. E esse tempo de morar na rua, já lemos para mais de 4 vezes a Bíblia. Tá, mas Deus fala, é para praticar. Davi praticava a palavra de Deus. Seja mais praticante e menos ouvinte. Não é só para ler. Não é para você, não é só para você ler de Gênesis e Apocalipse, você tem que praticar. Sabe? Aí ontem peguei minha sogra, minha filha, minha esposa, final do dia, né? A intenção mesmo era levarmos as cadeiras, sentar ali no final do dia, por volta de 17h30, e sentar ali na areia da praia, e fica ali.
Mas começou a chover, digo, então vamos mudar a agenda, vamos dar uma volta na praia toda, vamos até o final das Turas, voltamos pela praia, vamos até o Tortuga lá e voltamos para casa. E minha esposa foi observando a quantidade de jovens catando lata. E eu sou testemunha disso ontem, pegando lixo, tirando comida e comendo, jovens. Ela observou isso. Não foi um, não foi dois, não foi três. Ela viu isso no final do dia. Paulinho vê isso também, ele trabalha lá. Eu treino, queridos, 4h30 da manhã, eu já estou na praia. 7h15, 7h20, eu já tenho que estar em casa. Atrasado de 7h45. Eu vejo a mesma coisa, a mesma cena de manhã. De madrugada, esses jovens. E a maioria deles são ex-evangélicos. A maioria deles tem uma Bíblia dentro da mochila, dentro da bolsa. Tem uma Bíblia ali. Qual é a diferença? É para praticar. Não é para ficar lendo, você tem que praticar. Isso aqui só tem validade para você e para mim, se eu praticar, se eu me apropriar disso aqui. O dia bom vem para todo mundo, mas o dia mau vem para todo mundo também. É o que Jesus está falando aqui. No mundo tereis aflições. O dia mau vai chegar. Por isso ele falou, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque cabe a cada dia o seu próprio mal. Então dá pena. Dá pena, querido. Dá dó. Uma geração que não tem maturidade intelectual, que se encantam com as ficções das novelas, dos filmes, Instagram. Faça uma pequena pesquisa. Isso é estatística. Sabe, essas pessoas que só vivem tirando selfie e colocando nas redes sociais, isso é estatística. São pessoas que já estão doentes emocionalmente. Emocionalmente elas já estão doentes. Elas precisam do seu like. É like que chama? Elas precisam disso para a sua sobrevivência. Mas a realidade das telas é diferente da vida real. São pessoas tristes, pessoas depressivas, que têm a necessidade de ser vistas, que têm a necessidade de elogios. A palavra de Deus, ela é real. Ou você pratica, ou você não pratica. Se você praticar, você vai usufruir dessas promessas aqui. Amém? Tem que praticar. O reino de Deus é tomado à força. Você tem que querer. Você tem que querer. Você tem que lutar. Ser evangélico não é para qualquer um. É para quem tem ânimo. É para quem é determinado. É para quem é corajoso. Davi só chegou onde chegou, pelo ânimo, pela determinação, pela coragem, pelo foco. Capítulo 16 é isso que Jesus está ensinando. Ânimo, foco. Pode ir que eu estou com vocês. Se passar pelo vale da sombra da morte, eu passo com vocês. Como diz, estamos juntos. Estamos juntos.
Gente, eu preciso... É tanta coisa, né? Vocês estão entendendo? Mas não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que está falando. Amém? Não diga assim, pastor Ari trouxe uma palavra. Não. Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Eu acho que isso é o mais correto. A glória é dele. Tudo é para ele. Eu não sou nada. Nada. Quando eu pedi para o Eli orar por mim, eu subi aqui trêmulo, eu disse, Senhor, eu não vou conseguir. É verdade. Almocei e logo fui tratar da cozinha ali, que minha esposa faz a comida, faz tudo. Claro que eu faço com o maior prazer a parte final, que é lavar tudo, essas coisas, né? E logo fui para meu quarto, passei a roupa, né? Eu sempre faço isso antes de sair, faço com antecedência, e fiquei ali, orando, Senhor, eu não vou conseguir. Porque o púlpito não é brincadeira. Sabe? Não é brincadeira. Às vezes as pessoas me veem assim, né? Desse jeito, né? E acham, assim, aos olhos humanos, amém? Humanos, que pastor é esse? Não estou falando de vocês aqui, amém, queridos? Não é vocês, tá bom? Não é vocês. Pessoas de outras... Que pastor é esse? Que pastor é esse? Que pastor é esse? Desse jeito, anda desse jeito. A minha esposa já me conheceu na década, abro aspas, na década de 88, quando nem sequer usava cabelo, rabo de cavalo. Sabe? Cabelo, rabo de cavalo. Irmãos, hoje eu não tenho um fiapo na cabeça, como vocês estão vendo. Ó. Mas eu era cabeludo. Quis o destino que eu ficasse com essa alma pelada que está aqui. Mas, irmãos, eu já usava Xuxa aqui no meu cabelo. Década de 80, eu já usava isso. Agora, por quê? Eu não sei. Eu cortei cabelo para mais de 20 anos. Eu sou cabeleireiro. Trabalhei em Santos, trabalhei na Ponta da Praia, trabalhei perto do Gonzaga. Trabalhei aqui no Oswaldo Cruz, no Tesoura Quente, como barbeiro, por conta da minha filha. Eu não sei, é um dom que Deus dá. Amém, queridos? Então, eu ando assim, não é assim, para querer competir, para dizer que sou jovem. Não, a juventude está na mente. Amém, queridos? Eu corro maratona como se eu tivesse 20 anos. É na mente. A juventude está na mente. Não pode confundir velho com velhice. São duas coisas diferentes. Tem jovens velhos que não corre para nada. Eu não estou falando agora de corrida literalmente, sabe? De esforço, de buscar o que você quer, de você acreditar abaixo de Deus no seu potencial. Você tem que acreditar em você. Você tem que ir à luta. Tem que acreditar. Deus já está falando, eu estou com você. Eu estou com você. Estamos juntos. Bora. Sabe? E hoje, irmãos, eu não troco a idade que tenho hoje pelos meus 20 anos. Eu não troco a minha idade de hoje pelos meus 40 anos. Eu não troco. Deus me deu maturidade. Deus tem me dado sabedoria. Deus tem me feito amar a sua palavra. E Deus tem me compreendido que se eu não praticar, não adianta só ensinar, não adianta só pregar. Ela não vai validar o meu sucesso. Não adianta. Eu tenho que me esforçar. Minha esposa está ali atrás. E ela sabe disso. Ela já falou. Né? Já falou publicamente. Orgulho que ela tem de ter eu como esposo e orgulho que ela tem de ter eu como pastor dela. Meu filho já falou isso também. De ter orgulho de ter eu como pai, mas ter eu como orgulho de ser pastor, porque
Perfeito ninguém é, mas eu me esforço para viver isso aqui. Eu me esforço para ser justo. Então eu não posso subir aqui, sabe, de qualquer jeito, de qualquer maneira, sabe, falar de qualquer jeito. Eu tenho que viver primeiro isso aqui na minha vida. Então, quando Eli orou por mim, eu digo: Senhor, pronto, eu tenho a cobertura com a graça. Agora eu acho que eu vou conseguir, eu acho que eu estou conseguindo falar com vocês. Irmãos, é um peso muito grande, é espiritual. Eu não sei como é que muitos pastores têm coragem de subir aqui. Não estou falando aqui, estou falando templos, sabe, brincar com vocês, tomar o tempo de vocês, jogar a conversa fora. Eu não sei onde é que está o temor desses homens. Eu não sei, irmãos. Eu não sei. Para a gente concluir, eu vou pular algumas partes aqui. Eu vou ler aqui Salmo 34, versículo 19, e eu já vou concluindo. Na Bíblia temos algumas ilustrações, tá? A respeito de pessoas que passaram por as aflições. Mas eu vou ler aqui o Salmo 34, 19, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as suas aflições, mas o texto fala: o Senhor livra de todas elas. Por quê? Você volta para João 16, 33. Digo-vos isso, para que vocês se lembrem, né, que em mim vocês terão paz, mas tenham ânimo, porque eu venci. Sabe? Então, dentro dessas aflições, você tem que falar: Senhor, mas o Senhor vai me livrar mais uma vez dessa aflição. Pode ser uma aflição emocional, mas pode ser uma aflição física. Ela pode ser da alma, ela pode ser do corpo. Se aproprie dessas mensagens, queridos. Mateus, temos essa promessa, Mateus 28, 20. Quando Jesus fala que nós não estamos sozinhos. Mateus 28, 20. Não estamos sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se aproprie disso. Se aproprie disso. A aflição é certa. É o que a gente viu aqui. É o que Jesus falou para os apóstolos. As tribulações, elas é certa. Elas vão acontecer. Aí Jesus fala: entreguem tudo nas minhas mãos. Pega essas aflições, entregue tudo nas minhas mãos. Eu diria: entregue todas essas aflições nas mãos do Senhor. Por quê? Isaías 49, 16. Porque Ele te tem nas palmas das suas mãos. Você está guardado na palma das mãos de Deus. Isaías 49, 16. Você está aqui, ó. 49, 16. Isaías 49, 16. E eu vou finalizar com mais um versículo. Eu gravei você na palma das minhas. Você sabia disso? Você sabia que Deus gravou? Você está aqui, ó. Quem é que vai arrancar você das mãos de Deus? É as aflições? É a tribulação? É a angústia? É a calúnia? É a difamação? As injustiças que fizeram com o seu nome? Pessoas que difamaram o seu nome? E muitos acreditaram nessas difamações. E você não tem como reparar isso?
coloca tudo isso nas mãos de Deus. Porque o salmista disse, o Senhor me livrará de todas essas aflições. Não foi isso que ele falou? Coloque tudo nas mãos de Deus. Eu termino com Filipenses 4, 6, 7. Fiquem de pé. O pessoal do louvor está aí? Filipenses 4, 6, 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Coloca João 16, 33. E a paz de Deus, João 16, 33. E a paz de Deus, que reina e que excede toda a compreensão, guardará o quê? A vossa compreensão, a sua alma. Olha só. João 16, 33. Duas coisas para você levar para casa. No mundo tereis, enquanto eles colocam ali. No mundo tereis. Pode completar. Não consegue ler? Não consegue falar sem estar ali? Eita Deus. Em mim, são duas palavras. Em mim vocês terão paz, e se vocês têm paz em mim, vocês terão ânimo. Vocês serão pessoas corajosas. Vocês serão pessoas destemidas. Vocês serão pessoas determinadas. É isso que Paulo está falando em Filipenses 4. A paz de Deus, que reina e que excede a minha compreensão, guardará os meus sentimentos. Essa paz. Guardar em quem? Em Cristo Jesus. Eles vão ministrar um cântico aqui. É um tempo que vocês vão fazer uma oração. Pode ser no seu silêncio, pode ser no seu pensamento, ou você pode verbalizar. E quando terminar aqui, eu oro por todos vocês. Amém, queridos? Só pense no que o Espírito Santo de Deus ministrou ao seu coração. Leve essa palavra de João 16:33 no seu coração. E não se esqueça mais dela.